Olá, boa noite. Devido a problemas técnicos, olá Gisela, me escutam bem? Boa noite, Ana. Devido a problemas técnicos, só vou conseguir transmitir a palestra de hoje pelo Instagram. Eu tive um probleminha no YouTube e não consegui acessar, entrar na conta do YouTube, então faremos a transmissão apenas via Instagram, ok? No tema de hoje, eu escolhi um tema muito interessante e acredito que muitos vão, né, quando leram a imagem, né, da divulgação da palestra, muitos imaginaram que seria uma palestra que, né, provavelmente muitos já conhecem, falando sobre os elementais, né, sobre a natureza, né, esses seres espirituais que regem a natureza. Porém, esse é apenas uma parte, né, dos elementais. Né, dentro da... Eu já dei alguma palestra antes, né, só que com outro tema, se chamava Devas. Né? Devas também referente aos Devas da natureza, que seriam os elementais. Né? E lá eu explico, né, como eu vou explicar brevemente aqui, sobre os elementais, esses Devas da natureza. E dentro dos elementais, né, existe uma hierarquia, né, de seres menos evoluídos para seres mais evoluídos. Né? Tanto isso acontece, né, entre os elementais, como acontece com nós, né? Nós seres humanos também temos essa regência mais elevada. Mas entrando no assunto elemental, né, primeiro eu vou falar dos elementais naturais, que esses sim, né, são os espíritos referentes aos elementos da natureza. E aí, né, cada elemento da natureza existe a sua espiritualidade, né, os seus espíritos regentes, né, que, como eu disse, vão variando de hierarquia, mas basicamente eu vou falar, né, por exemplo, no elemento terra, né, nós temos os gnomos e os duendes. Né? Nossa, mas como assim gnomo e duendes? Né? Você, né, fumou um, o que é? Tá chapado? Não. Apesar de gnomos e duendes serem seres bem conhecidos, né, entre as crianças até, né, esses seres, eles sim, eles existem, né, apesar, né, de muitos de nós, seres humanos, não termos clarividência, né, a gente não consegue enxergá-los, que é absolutamente comum. Né? Porém, né, quando a gente vai estudando, vai, né, afinando a nossa mediunidade, sim, nós começamos a percebê-los entre nós. Né? E existem também alguns trabalhos espirituais, como a apometria, por exemplo, que esses seres eles acabam aparecendo e muitas vezes até pedimos ajuda a eles. Porque como eles são seres especiais, né, eles têm, digamos que, Célia, eles têm características bem interessantes, né, que nos ajudam a perceber, e eles nos mostram algumas coisas, né, na frequência das pessoas, que ajuda no caso da apometria. Porém,
Porém, né, o que eu quero trazer sobre os elementais, né, por exemplo, né, os gnomos e os duendes, né, eles são referentes à terra, né, o gnomo em si, ele é um elemental do reino mineral, né, e existem algumas características, né, por exemplo, né, gnomo e duende, eles são bem diferentes e de atuações diferentes, né. Os gnomos, eles são do reino mineral, né, e aí eles conseguem fazer trabalhos, por exemplo, em rochas, né, em cristais e por aí vai. Já os duendes, né? Ah, uma coisa que é interessante, né? Como diferenciar gnomo de duende, né? Por exemplo, desenho animado, por exemplo, é algo bem interessante que sempre tem algum desenho animado, principalmente, eu acho, não sei se os mais novos, mas os mais antigos desenhos animados normalmente mostravam esses elementais, né? E as características de aparência do gnomo, né? O gnomo, eles são criaturas, né, pequenas, né? Muitas vezes muito mais são mais rechonchudinhos, assim, mais gordinhos, né? Fofinhos e de aparência mais velha, né? E sisudos. Eles são meio, né, fechados, assim, sem muita brincadeira. Eles são muito trabalhadores, né? Então eles são menos brincalhões, né? Talvez não sejam. Que é o contrário dos duendes, que esse sim, né, tem a aparência muito mais jovial, né, e que eles são referentes ao reino vegetal. E que esse sim tem a aparência mais jovial, né, e eles sim são os brincalhões, são eles que, né, pregam peças, escondem coisas, né, muitas vezes antigamente, né? Eu acho que hoje em dia nem tanto, mas, né? As pessoas falam, nossa, eu perdi uma meia, né? É coisa de doente, né? E esses seres, eles começam a fazer essas travessuras mesmo. E eles são, né? Tem essa aparência mais jovial, brincalhões, né? E é interessante, né? Parar para analisar, por exemplo, um desenho antigo da Disney, né? Tô falando dos mais antigos, são os, né? Que representa de uma maneira diferente. Por exemplo, né? Branca de Neve e os Sete Anões. Dentre os sete anões, existem 6 gnomos e um duende. Olha que interessante, né? A gente muitas vezes não para analisar, a gente, né, quando assistiu, né, não tinha um conhecimento adequado, mas tomamos como coisas, como desenho animado de ficção, né? Não que realmente poderiam ter alguma associação com a realidade espiritual do nosso planeta. Porém fazem, né? Então, Branca de Neve e Sete Anões, né? Os sete anões são 6 gnomos e um duende. Qual é o duende? Quem é o brincalhão da turma, né? Que normalmente não está trabalhando lá nas minas de diamantes e pedras preciosas. É o Dunga, né? Esse é o duende, ele está sempre brincando com as borboletas, ele está no meio das flores, das plantas, né? Olha só que interessante essas características que eu trouxe, né? E que batem exatamente com essas características dos sete anões, né? Depois vocês assistam, vocês começam a olhar com um olho mais clínico, digamos assim. E eu vou trazer outras referências, né, os outros elementais também. Já, né, no elemento água, nós temos as ondinas e as sereias, né? Não tenho a certeza absoluta, porém, né, sereias seriam elementais referente ao mar, né, água salgada, e ondinas de água doce, né? Existem algumas referências
que falam disso, mas nem todas falam. Então, não dá para ter muita certeza, né? E agora, por exemplo, no elemento ar, nós temos as sílfides, ou sílfos, né? E as fadas. Que é esse sim, né? As fadas, né? Normalmente elas ficam em esferas mais altas ou próximas de cachoeira, né? Porque são, por exemplo, cachoeira é um encontro, né, de três elementos ali, né? Tem ar, tem água e tem as pedras, né? Tem o mineral. Então, normalmente é um encontro de elementais. E é por isso que antigamente se faziam alguns trabalhos espirituais em cachoeira, né? Que são... O elemento água, ele é um elemento de limpeza, né? Além, né? Elemento água, ele é praticamente para tudo, né? Ele promove a vida e também limpeza, né? Então, dependendo de problemas, por exemplo, de saúde, podem ser feitos trabalhos de cura para auxiliar no tratamento de doenças físicas. Voltando, né? Elemento ar, nós temos os silfos, sílfides e fadas. Agora, no elemento fogo, nós temos as salamandras, né? Que aí, teoricamente, seriam o único elemental que não tem características, né, humanoides, né? De braços, pernas, cabeça, bípedes, né? A salamandra já tem uma característica física mais voltada para um réptil, né? Olha que curioso, né? E hoje em dia, né, não se é muito falado sobre elementais, não é muito trabalhado também, né, de forma espiritual com os elementais. Porém, os elementais, eles já foram muito, como que eu posso dizer, acessados, né, por alguns médiums. E esses médiums, né, hoje a gente chama eles de druidas, bruxas e xamãs, né? São três, alguns, né, de outros, né, que conseguiam conversar e adquirir conhecimento desses seres espirituais. E aí, de diversas formas, né, eles conseguiam acessar esse conhecimento, né? Por exemplo, no xamanismo, nós conseguimos fazer uma jornada xamânica, né? Para quem conhece o xamanismo, deve conhecer a jornada xamânica. Dentro da jornada xamânica, é possível adquirir muito conhecimento, né? Fazer uma pesquisa, né, tanto pessoal, né, como de trabalho. Porque os xamãs, por exemplo, eles faziam um trabalho, né, para o coletivo também, não era só trabalho individual, né? Eles trabalhavam também para as tribos de uma forma coletiva, que eram ajudados, né, a adquirir conhecimento com os elementais de qual seria a melhor época de plantio, melhor época de fazer a colheita, né? E também adquirir conhecimentos de diversas coisas, né, no mundo natural. E aí, né, além desses elementos... voltando, né, concluindo uma coisa interessante que eu gosto de trazer algumas referências. Eu falei da Branca de Neve e dos Sete Anões, né, onde a Branca de Neve faz contato lá com 7 anões, onde são 6 gnomos e um duende. Porém, existem outros desenhos e até mais recente, filmes, né,
como por exemplo Malévola, né? Vocês assistiram, provavelmente muitos de vocês assistiram Malévola. No filme Malévola é mostrado que ela é uma fada, né? E que no primeiro filme, né? E que sim, aí de acordo com o passar do tempo ela se torna má, né? Mas ela é uma protetora do mundo da fantasia ali, né? Do mundo dos elementais, onde os seres são completamente diferentes do mundo, né? Do nosso mundo humano, né? Digamos assim, e como é retratado no filme. Branca de Neve, Malévola, Peter Pan, né? O Peter Pan tem lá Sininho também, né? Sininho que é uma fada, né? É um elemento do elemento ar. E pode-se dizer também que o próprio Peter Pan ele é um duende, né? Que ele está sempre criando, brincando, se divertindo e tem a história dele nunca se tornar adulto, né? Outros filmes, né? Como os Smurfs, né? Moram dentro de cogumelos, né? São histórias bem interessantes. E tem um filme que eu gosto muito e que eu muitas vezes trago como referência, que é O Senhor dos Anéis. E eu costumo dizer que O Senhor dos Anéis é um filme que representa a apometria. Que lá no filme do Senhor dos Anéis, por exemplo, né, tem os anões, que seriam os gnomos, né? Aí tem os elfos, tem o Frodo, agora fugiu o nome que são elementais também do mundo vegetal. E aí tem os magos brancos e os magos negros, né? Que eles entram em conflito, né? Para proteger a Terra e terem uma... manter a luz, né? Governando a Terra. Que é mais ou menos o que a apometria faz. Isso que é interessante. E tudo isso que eu trouxe, né, se trata dos elementais naturais, que são criações, né, que trazem na evolução, né, dos seres, que como em alguns livros, principalmente até livro de Allan Kardec, ele fala que nós passamos, na evolução, nós passamos no reino mineral, vegetal, animal e hominal, né, para até chegar no hominal. E o que me motivou, né, a fazer esse tema foi eu li 2 livros do Robson Pinheiro, que o primeiro que eu li que falava sobre elementais artificiais. Ele explica brevemente, né, nesse livro que é um elemental artificial e que é no livro Legião. Deixa eu pegar aqui. Esse foi o primeiro livro que eu li que falava sobre elemental artificial, que é esse livro aqui. Quem trabalha com apometria, conhece apometria e quer se aprofundar, leiam Robson Pinheiro, tá? Legião. E outro livro, que aí ele explica de uma maneira mais didática, um pouco melhor, né? É Além da Matéria, também de Robson Pinheiro, ditado por Joseph Kleber. E aí aqui nesse livro ele explica sobre os elementais artificiais. E até então, quando eu li sobre elemental artificial, eu falei, nossa, como assim, né? Existe também outro tipo que até então eu já tinha feito palestras sobre os elementais, falando sobre os devas da natureza, e nunca tinha ouvido falar sobre elementais artificiais. E aí, né, ele fala, nesses 2 livros ele fala dos elementais artificiais, que são criações, né,
de mentes, sejam elas conscientes ou inconscientes do que estão fazendo. E aí é que mora, né, o perigo. Porque, por exemplo, elementais artificiais eles são criados por seres, né, das sombras para manipular pessoas. Tanto manipular pessoas para, né, roubos de energia, como para manipulação para que ele, né, continue fazendo coisas que não são tão elevadas. E aí, explicando, né, o elemental artificial, na verdade, ele não é nem bom e nem ruim. Tudo depende do seu criador. Né? E aí, né, os elementais artificiais, eles não deixam de ser nossa, fugiu agora a palavra. Formas pensamento. Então, né, muitos de vocês já devem ter ouvido sobre formas pensamento. Forma pensamento, né, normalmente é quando a gente tem pensamentos recorrentes, né, e aí a gente acaba criando formas pensamentos que ficam nos nossos ambientes. Por exemplo, pessoas que estão com algum tipo de sofrimento e têm pensamentos repetitivos sobre alguma situação, elas costumam criar, né, isso inconscientemente, né, essas formas de pensamento que ficam nesse ambiente. Por exemplo, se a pessoa fica muito no quarto, essa forma de pensamento ela fica no quarto. Né? E um pouco diferente dessa forma de pensamento, os elementais artificiais, normalmente eles são como larvas. Né? Muitos, não sei se vocês já ouviram falar sobre o termo larva astral. E aí esses elementais artificiais eles acabam ficando na pessoa ou indo para outra pessoa. Né? No caso de seres das sombras, eles vão fazer esses elementais artificiais para, né, manipular outras pessoas, né? Normalmente os encarnados. E por que eles fazem isso? Né? Primeiro porque seres das trevas eles não querem encarnar. Né? E aí eles acabam perdendo muita energia. E eles precisam de uma energia que só os encarnados têm. Que aí eles fazem esses roubos energéticos através de diversas maneiras. Né? Assim como espíritos obsessores inconscientes, acaba assim encostando, né? Muitas pessoas chamam de encosto, encostando por afinidade em algum encarnado e fica ali porque tá certo, tem aquela afinidade e eles começam a absorver aquela energia do encarnado e se recompor. Né? E esses seres das trevas, eles também se fazem dessa maneira, só que manipulando muitas vezes, né, outros seres como esses elementais artificiais. E aí os elementais artificiais manipulam a pessoa, que aí podem ter pensamentos repetidos, né, muitas vezes de forma cristalizada, que aí fica naquela monoideia, repetindo pensamentos, ficando num looping, né, de pensamento praticamente sem fim. Né? E aí é que eles continuam, né, a se alimentar e ficar nesse roubo energético. Então, né, as pessoas acabam ficando nesse loop e ficando cansadas, indispostas, sem muita vontade e precisam de um tratamento específico para, né, tirar ou uma forma de pensamento, ou um elemental artificial, ou um obsessor, que é muito importante. Né? Por isso também é super importante manter o padrão vibratório alto, né? O mais elevado possível. Lógico que, né, no nosso dia a dia, né, trabalho, trânsito, discussões,
desentendimentos, né? Em algum momento do nosso dia a dia, a nossa frequência ela vai cair. Nem sempre, mas são nesses momentos, né, de baixa vibração, tanto de tristeza, de raiva, né, ódio. Com essa vibração baixa é que aí que tem a afinidade para ter qualquer acesso desse tipo. Obsessivo, elemental artificial, né, formas de pensamento que acabam nos mantendo com essa baixa vibração e sendo manipulados por seja lá quem for. Né? Então a importância sim de termos a consciência de que esse tipo de coisa existe e de que nós precisamos fazer a nossa parte, né, a nossa responsabilidade consigo mesmo, de fazer a sua reforma íntima, né, ter consciência de quem você é, de como você está, né, e que isso é apenas um ciclo e que nós devemos sim manter nosso pensamento na luz, manter os estudos em dia, né, e as nossas conexões, porque também com as nossas, tudo que nós fazemos, tanto de trabalho, de leitura, de acesso à internet, essas coisas nos mantêm afinados com algum tipo de vibração e, consequentemente, com o mesmo, né, mantendo esse nível com esses seres, né, dessas vibrações, de acordo com essa vibração. Por exemplo, se eu tenho, né, um pensamento, um sentimento e fico alimentando, ficando nesse ciclo, né, eu me mantenho numa baixa vibração, deixando acessível para ataques. Agora, se eu entendo que isso é um ciclo que eu preciso passar, entender e acender, né, essa questão, seja trabalhado com terapeutas, com amigos, seja quem for, né, a gente tem sim que prestar atenção em nós mesmos, no que nós estamos sentindo, porque nós só vamos saber quem nós somos de acordo com o nosso sentir. Por isso que é muito importante e que Hamed, né, nos trouxe o livro Imensidão dos Sentidos, e lá ele explica muito bem, né, a importância do sentir, que é aceitando os nossos sentimentos, né, sabemos que isso é passageiro e que nós vamos ascender a todas essas questões. E eu espero ter agregado conhecimento, né, a vocês que estão assistindo ao vivo e para quem, né, vai assistir depois. Então, compartilhe com seus amigos, né, ajudem a divulgar o conhecimento que é muito necessário. E sim, se precisarem de ajuda, não hesitem em pedir ajuda. Né? Se são questões espirituais, né, nada mais comum que ir a um centro espírita pedir ajuda. Né? Normalmente também existem terapeutas, né, que são médiums, então eles vão com certeza ajudar as pessoas. E espero ter ajudado, agregado conhecimento a todos que tenham assistido, né? E gratidão a todos por assistir, uma ótima noite, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um beijo e boa noite.